Dias. Exato. Tá, Gustavo Rocha. Peço licença a vocês, eu iniciei a gravação aqui da reunião, gostaria de avisá-los, tá bom? Só com a transcrição em português, em inglês, ninguém precisa, né? Transcrição em inglês aqui. Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras. Marcos Augusto Alves, Eduardo Olivato. Nossa, mano, tá muito escuro. Ninguém da Secretaria de Infraestrutura Urbana. O áudio está muito ruim, viu? Porque tem... Emergência todo mundo, senão fica difícil. Só um minuto. Bom dia. Pessoal, repetindo. Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras. Marcos Augusto Garcia ou Eduardo Olivato. Algum representante da Secretaria de Infraestrutura e Obras? Bom dia. O CGE faz parte de CIURB, então a gente pode atender essa parte da demanda aí representando a CIURB nesse momento. Quem é o representante, gente? É o Hassan. Ah, tá. Muito obrigada, Hassan. Bom dia. Michel Pantera também aqui, junto com o Hassan. Ah, tá. Então o Michel e o Hassan, tá bom. Já está aqui do Centro de Gerenciamento, né, gente? Ok. Companhia de Engenharia de Tráfego da Secretaria Municipal de Mobilidade e Transporte. Bom dia, Marcelo Guidolin. Oi, Marcelo. Bom dia. Seja bem-vindo. Coordenação de Pronto Atendimento Social e Centros de Referência de Assistência Social da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social. Marcela Garcia ou Denise Soares? Não, sou eu, Cláudia. Já participei na anterior. Coordenação de Pronto Atendimento Social, CEPAS. Meu nome é Cláudia Ribeiro, eu sou a titular e a Denise é a suplente. Cláudia Ribeiro. Sim, Cláudia, coordenação de pronto atendimento social e centros de referência de assistência social, é isso? Não. Coordenação de pronto atendimento social, CEPAS, somente. Só CEPAS, tá. Isso. Vou corrigir aqui, então. Obrigada pela presença, Cláudia. Imagina. Denise também está? Não, a Denise, neste momento, está em São Miguel, na entrega do cartão dos insumos. Ok, obrigada pela presença, Cláudia. Secretaria do Verde e Meio Ambiente, Bruno Bressan. Presente. Bruno, presente, tá aí? bom dia. Thiago, oi, Bruno, bom dia, perdão. Bom dia. Secretaria Especial de Comunicação do Gabinete do Prefeito. Rosalina Correia. Eliane Pereira. Alguém da Secretaria Especial de Comunicação? Secretaria Municipal de Habitação. André Luiz Martins. Bom dia, gente. André. Guilherme aqui da SEAB presente, tá? De habitação. Guilherme. Guilherme do quê, por favor? Guilherme Nogueira. Obrigada pela presença, Guilherme. Imagina. Secretaria Municipal de Saúde. Magali Antônia. Bom dia a todos. Sou eu, como titular, Magali, e a Andréia Anzai, suplente. Bom dia, Magali e Andréia. Muito obrigada pela presença, viu? Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. Daniel Materi Galdino.
Bom dia, presente, Daniel. Oi, Daniel. Bom dia, seja bem-vindo. A Caroline Obrigado. tá? Caroline tá? não. Caroline não. Ela está tentando acessar o link. Daqui a pouco ela entra. Secretaria Municipal de Educação, Edmilson José da Cruz, está? Hoje. Presente, Juliana, Secretaria Municipal de Educação. Oi, Juliana, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, obrigada. SP regula Mauro Haddad Miele ou João Manuel da Costa? Eu, Davi Tegangelo, representando Mauro Haddad e João Manuel. Bom dia. Desculpa, só não consegui entender o seu nome. Davi Tegangelo. Isso. Tá bom, Davi? Ok. Superintendência de Ações Ambientais Especializadas, SAI. Jailson Moura da Silva, está? Ou Rogério de Jesus Alves? Alguém representando a SAI? Inspetor Gonçalves, por favor. Inspetor Gonçalves, por favor. Superintendência de Operações, Ademilson Moreira dos Santos. Presente por cá, inspetor Ademilson e inspetor da Mata, representando o comando da Guarda Civil Metropolitana. Obrigada. Bem-vindos. Bom dia, gente. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Olá, Lisa, seja linda. Pessoal, chegaram aqui o Helder, nosso biólogo, também aqui que faz parte do PVCB, e a Regina, né? A Maria Beatriz, desculpa, a Maria Beatriz está iniciando hoje aqui conosco, nossa nova engenheira aqui, a participar da Seclima. Seja bem-vinda, viu, Maria? Obrigada. Bom dia a todos. Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, eu chamei a Cláudia, né? Isso mesmo, sou representante. Perdão, está repetida aqui da minha lista. Enel, Danilo Nascimento, está aí? Da Enel? Algum representante da Enel está na reunião, por gentileza? Secretaria Municipal de Subprefeituras Representantes, Gustavo Casoni da Rocha, está? Sim, presente. Obrigada, seja bem-vindo. O inspetor Gonçalves gostaria de falar algo, tá? Ele está representando alguma instituição aqui que eu chamei, parece que estava com a mão levantada e abaixou. Bom, essa é a chamada, secretário. Se quiser iniciar, fique à vontade. Ok, vamos lá. Obrigado. Nós estamos num momento excepcional. Como sabemos, e o Hassan pode nos explicar, e eu gostaria de iniciar essa reunião, primeiro com uma exposição da questão meteorológica, do momento que estamos enfrentando, do ponto de vista climático, né? Do ponto de vista do fenômeno. Então, eu pediria que, inicialmente, o Hassan fizesse a sua apresentação pelo CGE, depois eu passaria ao Malta e a Luísa para nos dar os dados de como está hoje o atendimento da Defesa Civil. Pode ser assim? Pode sim, secretário. Ok. Então, por favor, Hassan.
Inicialmente, bom dia, secretário, bom dia a todos aí, os participantes da nossa reunião do PPCV. A situação climática, né, a gente pode denominar assim, na cidade de São Paulo não tem nenhuma novidade, secretário. Por enquanto, a gente sabe que são os meses chuvosos mesmo. Nós tivemos aí o mês de janeiro, né, com um pouco abaixo aí da média esperada, né, que é um efeito, inclusive, que a Laninha traz, que ela traz as chuvas dentro da média ou um pouco abaixo. Então, já era esperado. Agora, esses picos de chuvas mais intensas, né, que acontecem na cidade de São Paulo, elas são rotineiras, próprias desse período mesmo, né? Então, nós tivemos aí chuvas muito intensas na última terça-feira, né? Que houve aí um número bastante elevado de ocorrências de alagamento na cidade de São Paulo, porém, a queda de árvore parece que não foi tão acentuada quanto a ocorrência dos pontos de alagamento. A Zona Leste, como sempre, está sendo eleita, né, nesses últimos períodos de chuvas mais intensas, como a área com maior incidência de ocorrência de alagamento, além das informações que são repassadas pela CET, que é o nosso grande parceiro, né, e na questão dos pontos de alagamento. Agora também nós estamos recebendo aí, através das redes sociais, né, alguns pontos de alagamento onde a CET não tem alcance. Por exemplo, ruas periféricas, mais na periferia, porque a CET ela tem um bom alcance dentro do centro expandido e nos principais corredores. Então, agora nós estamos com uma visão um pouco mais ampliada, principalmente na Zona Leste, pois conseguimos identificar, né, algumas pessoas que postam imagens e pontos de alagamento que rapidamente nossos técnicos aqui eles conseguem identificar e colocar no nosso banco de dados para que sirva, né, de informação para as subprefeituras, para que elas possam atender da melhor forma possível. Nós pudemos ver recentemente o prefeito na rua, né, identificando pontos de alagamento, cobrando isso, inclusive, da municipalidade, que atuassem mais com um olhar mais voltado ao cotidiano, ao dia a dia. Mas, secretário e colegas do PPCV, nós não temos nenhuma alteração assim significativa, ou seja, a nossa expectativa é que as chuvas do mês de fevereiro ainda se mantenham dentro da normalidade ou dentro da média esperada, e até o momento nós temos pouco mais de 40% de chuvas já esperadas por mês inteiro, ou seja, já temos aí quase 10 dias do mês de fevereiro, né? E nesses 10 dias do mês de fevereiro a gente já acumulou aí em torno de 40%. Uma coisa que está sendo alardeada pela imprensa e nos cobra um pouco isso, é uma situação que poderá acontecer com vocês também, no que diz respeito a Globo, a Clima Tempo, talvez, eu não me lembro muito bem, mas a Globo principalmente, e a UOL, eles divulgaram sobre a questão das chuvas de terça-feira, que choveu o equivalente a 10 dias do que é esperado no mês de fevereiro. Isso é uma conta que não dá para fazer, não é uma conta verdadeira, tá? Mesmo que a gente tenha um volume de chuva que represente isso, isso não significa que sempre na primeira semana de fevereiro nós vamos ter essa mesma intensidade. As chuvas, elas não são regulares, elas são totalmente irregulares e não caem, ou seja, não se precipitam sempre nos mesmos lugares. Então, existe, assim, é errôneo falar que choveu o equivalente a tantos dias, né? Porque a gente, se fosse uma conta exata de que todo mês de fevereiro fosse chover 100 milímetros, e tivesse chovido o equivalente, aí você poderia usar essa conta. Mas isso varia muito de ano para ano, do comportamento do verão, do comportamento das incidências de algum tipo de fenômeno que atua, ou a ausência desse fenômeno, né? Então, secretário, dentro do que é esperado para o mês de fevereiro, estamos ainda acreditando que isso não deva se alterar, né?
A média esperada para o mês de fevereiro é em torno de 200 milímetros, ou seja, vai ser um pouco mais ou um pouco menos. Nada extraordinário como aconteceu no mês de março, por exemplo, do ano passado, que ultrapassou, né, a média esperada. Tá certo? Eu não sei, o Michel, o nosso meteorologista, também está na reunião. Se ele tiver alguma coisa a acrescentar, Michel, por favor. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos, né, presentes. Realmente, essa conta aí que você falou dos 10 dias, que o Hassan comentou aí, não fecha, porque mesmo que tenha chovido o equivalente a 30% do mês, não é? Essa chuva não é dividida. Quando a gente fala que o esperado é 200 milímetros, né, não quer dizer que vai chover aí 10, 20 milímetros todo dia, né? Um dia chove 40, outro dia não chove, não é? Como aconteceu, choveu 40 milímetros, né, nesse último evento, e agora ontem já não tivemos chuvas significativas, teremos aí uma trégua, né, nos 2 dias, né, hoje e amanhã, e aí no final de semana volta a chover. Então, por isso que essa conta que o pessoal fez, apesar de, né, a gente ter tido 30% do esperado do mês em um dia, não equivale a 10 dias, não é? E com isso, essa conta não fecha. Tá? Tá ótimo. Então, de qualquer maneira, é importante nós termos essa noção aposta agora pelo CGE de que nós não estamos enfrentando um período de anormalidade, ou seja, as chuvas estão transcorrendo dentro dos limites esperados e até mesmo um pouco abaixo delas, né? Mas tivemos os episódios de alagamento. Eu gostaria de ouvir a Defesa Civil, Malta e a Luísa, e depois o Marcelo Guidolin, com referência à questão também do tempo de escoamento, né? E como é que está sendo o comportamento dos pontos de alagamento monitorados pela CET também. Por favor, inspetor Malta, nosso coordenador operacional, por favor. Bom dia a todos. Tirando o final de semana, aí, 28 e 29 de janeiro, que a gente teve 216 acionamentos, foi bem atípico. No dia 7 agora, que foi terça-feira, né, o dia daquela chuva bem forte, bem intensa, nós tivemos aí a marca de chamados de 44 chamados para inundação, e queda de árvore ficou um atrás, somente 43 chamados, né, foram 44 inundação e 43 das quedas de árvores, e alagamentos 28. Itaquera foi o campeão de chamados, com 51 chamados, e São Miguel Paulista 27. Então, interessante a falar tanto do Hassan e o pessoal do CGE, justamente essa estatística aí que a imprensa tem dado, todo choveu o equivalente a tantos dias, isso é bastante alarmante aí para a população, né? Então, a gente é bastante cobrado, né? O que a prefeitura está fazendo para esse volume de chuva que está vindo, que está chegando. Então, são uns cálculos bastante difíceis aí da gente estar explicando, que depende do dia, né? Depende de vários fatores, como foi falado. Mas, na questão do plano preventivo, a gente continua, secretário e demais colegas aí, com algumas pendências, né? Uma delas ainda é a questão da escala de engenheiros, que a gente ainda não conseguiu resolver. A gente não tem engenheiro escalado em todas as subprefeituras, mas a gente está tentando acertar com o pessoal da SUB, aquela proposta de ter um plantão de engenheiros, e também saber como ficou, secretário, a questão do contrato de áreas verdes, né? O senhor ficou de falar direto com o prefeito na última reunião, e se a gente tem algum retorno de como ficou, se esse contrato, a partir das 16 horas, será estendido para todas as subprefeituras, e também saber da questão do pessoal que está escalado, aquelas equipes, 3 equipes, que foi falado até pelo Radílio, que estão de prontidão, né? Depois a Luísa vai estar falando como que está funcionando, que no dia que choveu bastante forte, a gente só tinha uma equipe no final de semana, justamente no sábado, só tinha uma equipe de plantão fora daquele horário normal, e acabou prejudicando um pouco a questão do nosso trabalho aí de atender essas quedas de árvores, que acaba ficando ali 1, 2, 3 dias, e o pessoal tem criticado bastante, não só a prefeitura, mas também a Defesa Civil. E um outro assunto,
a gente tem uma demanda em São Miguel Paulista, conversei com o subprefeito Fernando, eles estão numa iminência de desalojar algumas pessoas em São Miguel Paulista. O que acontece? Nós não temos equipamento destinado para abrigar essas pessoas em São Miguel. O pessoal de esportes elencou ali alguns centros esportivos. Eu acredito que o mais próximo ali é se eu não me engano, é o José Emílio de Moraes, ali seria bem Itaim Paulista, perto de uma escola, eu lembro que eu trabalhei lá, Madre Maria Emilda do Santíssimo Sacramento, ali é Vila Curuçá, né? O pessoal da Leste conhece bem aí. Então, assim, São Miguel Paulista, se houver realmente essa necessidade de desalojar essas pessoas, a gente vai ter que definir um abrigo, ou da educação, e querer ouvir até o pessoal de SMADs, se tem algum equipamento de SMADs ali na região de São Miguel Paulista, que poderia estar recebendo essas pessoas, e o número de pessoas. O subprefeito ainda não estimou quantas pessoas seriam, até perguntei para ele, quantas pessoas seriam aí para a gente poder estar planejando, mas saber se por SMADs teria algum equipamento e quantas vagas a gente poderia estar ocupando nesse equipamento de SMADs e tentar fechar depois um equipamento aí com educação numa necessidade de urgência. Então, pela Defesa Civil, aqui a coordenação são esses pontos, né? Passar para a Luísa, que cuida aí a nossa diretora da divisão de operações, para saber como está, Luísa, esses atendimentos, a questão das subprefeituras, né? Como que está esse atendimento e esse acionamento do nosso pessoal, principalmente na questão de árvores. Obrigada, chefe. Bom dia a todos. Eu vou seguir as respostas de acordo com os pontos que o chefe Malta levantou. Escala de engenheiros, nós temos pendentes ainda 7 subprefeituras, sendo 5 delas as mesmas que realmente não têm plantão. Então, esses continuam pendentes. Ainda bem que não tivemos ainda nenhuma emergência para precisar, que fosse preciso acioná-los. Quanto a áreas verdes também continua do mesmo jeito, desde do jeito que estava o ano passado. Quem está com plantão está, quem não está, não mudou. Porém, a DZU tem dado um apoio muito bom para a gente. O pessoal lá, o Tadeu, a Carolina, eles estão com algumas equipes à disposição e em dias de mais chuva, como nós tivemos no dia 7, inclusive as equipes elas estenderam o horário estendido, eles deram até as 22 e invadiram a madrugada para tentar sanar os problemas que a gente tinha. São Miguel, realmente, Itaquera e São Miguel foram as áreas mais atingidas. Preciso até aproveitar que a Cláudia está aí, agradecer a CEPAS, que realmente eles estão fazendo um trabalho incrível, porque é muita gente que perdeu tudo, muita gente desalojada, então a gente tem deixado eles bastante ocupados com esses atendimentos. Nós tivemos só este mês 92 ocorrências de alagamentos na região e, 90% a gente pode jogar para leste, tudo para a zona leste. Itaquera, Goianazes, São Miguel e São Mateus. São as áreas que realmente foram mais judiadas. Em São Miguel ainda, nós tivemos essa semana um episódio de que alguns moradores invadiram o MEMEI, isso a Cláudia pode falar com mais propriedade, eles tiveram que correr lá para fazer um atendimento. Então, eu penso, acompanho a fala do chefe Malta, de que é de extrema urgência a gente pontuar os equipamentos para a Zona Leste, principalmente São Miguel, porque realmente tá muito grave o negócio por lá. E quanto à fala do Hassan e do Michel, realmente a mídia tem exagerado bastante. Na terça-feira, o Datena falou em 150 pontos de alagamento, que eu realmente não sei de onde ele tirou esses dados. A imprensa realmente está muito, muito oriçada por ter muitos dados, mas a gente vai trabalhando, tendo que desviar um pouquinho da atenção deles. E é isso. Essa semana, graças a Deus, os nossos apoios eles estão funcionando bem. Se alguém tiver alguma pergunta. Luísa, é importante saber se dessas subprefeituras citadas aí, que são os pontos mais críticos que nós tivemos, nessas estava funcionando o plantão, ou tinha
o destacado engenheiro? Dessas quatro subprefeituras que eu disse, eles enviam sim a relação de engenheiros todos os meses. Nós não acionamos porque os lugares atingidos, eles não houveram necessidade de interdição. São residências que são alagadas, as pessoas perdem os móveis, perdem os seus pertences, então a gente precisa, mas é o apoio social que é o acionamento da SMARTS, no caso da CEPAS. Então, nestes casos, nós não precisamos fazer nenhum tipo de acionamento. Inclusive, Guaianazes e Itaquera eu recebo direto dos subprefeitos, as escalas, lá está redondinho. Secretário? Ótimo. Outra questão também relacionada ao atendimento. Esses 4 também, como é que foi o comportamento? Isso é importante saber. Desculpa, cortou, eu não entendi o que o senhor, não consegui ouvir o que o senhor perguntou. Com referência também ao atendimento nesses 4 bairros que foram mais afetados também, o atendimento de SMARTS também processou normalmente? Foi incrível. Realmente, eu não sei como eles viraram polvo para poder atender todos esses acionamentos. Eu aqui, Defesa Civil, fiz mais de 3.000 pedidos para famílias desalojadas na Zona Leste. E elas deram conta de tudo, de cadastrar, de atender. Então, a importância desse relato, dessas questões, é que nós temos uma necessidade muito grande, isso sim, de apurar melhor a nossa comunicação. É óbvio que nós não temos como resolver um problema de ordem geográfica, né, com o atendimento operacional de chuvas de verão. A inundação ocorre porque há hoje uma ocupação irregular do solo urbano e as chuvas se precipitam dentro do regime que nós já conhecemos e, claro, vai haver enchentes e nesses pontos acaba ocorrendo inundação porque as pessoas estão lá. E a nossa função é justamente minorar esses danos, melhorar as condições e aumentar o nível de escoamento, né? Eu perguntaria, nesse sentido, ao Marcelo Guidolin, da CT, como é que ficaram a questão dos pontos de atendimento, de alagamento e o atendimento de CT a esses pontos. Por favor, Marcelo. Bom dia, secretário. Bom dia a todos os participantes. Respondendo a sua pergunta e até ao mesmo tempo complementando aí as informações do Hassan, do inspetor Malta e da Luísa, o escoamento da água, né, tirando todos os pontos de alagamento aí que ocorreram na cidade, vamos pegar, por exemplo, aí o que aconteceu na terça-feira, no dia 3. O nível de chuva foi gigantesco que caiu na cidade, né? A CT, com o serviço dela, que ao mesmo tempo quando entra o estado de atenção na cidade, nossas equipes vão para os pontos já pré-determinados, que nós sabemos que vão ocorrer os pontos de alagamento, e nossas equipes já vão lá para os pontos para, a partir do momento que esses pontos surgem, a gente já monta os desvios para que a população não entre nesses pontos de alagamento. Graças a Deus, não ocorreram maiores danos. O que a gente conseguiu ver nas imagens lá do Datena, aqueles carros onde eles estavam submersos na água, eram carros que já estavam nos locais inundados. Não eram carros que entraram após a água entrar na via. Então, o que aconteceu foi bem sucedido o serviço da prefeitura. Então, quanto ao escoamento da água e a baixa do volume da água, tudo depende aí do nível da água que cai do céu, né, secretário?
e também da limpeza aí dos bueiros, né? Conforme essa água aí, o escoamento dela vai saindo e o nível vai baixando, a gente vai tendo uma demanda mais rápida aí desse nível de água saindo da pista e a gente podendo liberar a pista o mais rápido possível, ok? Secretário, queria fazer colocar uma informaçãozinha a mais dentro do que o Guidolin falou, né? A CT ela tem feito um trabalho importante no sentido de interditar algumas vias que a gente já tem conhecimento de que ela alaga, né? O grande problema é justamente isso. O Guidolin foi muito feliz, né? Até porque a gente tem conversado bastante. Depende muito da chuva, né? Quando você tem uma chuva de grande intensidade, chuvas, por exemplo, que caíram aí da ordem de 98 milímetros de chuva, ou seja, praticamente 2 horas ali na região do Ipiranga, 80 milímetros em Itaquera, quer dizer, em 2 horas, é 80 litros de água jogado em cada metro quadrado. Então, não há drenagem, né, que é capaz de escoar um volume desse em tão curto tempo de tempo. Lógico que quando para de chover, a água demora um pouco mais, ela se agrava, né? A liberação acaba ficando mais grave quando as vias são ribeirinhas, né? Elas são vias que margeiam rios e córregos e há o transbordamento, porque aí o sedimento, né, que é jogado para as vias públicas, isso demora um pouco mais para poder liberar. E o que é pior, a galeria ela fica impactada porque todo aquele volume de sedimento também vai para dentro das galerias aí dessas vias. Agora, o que a gente tem notado, né, que existe uma média, né, uma média aí, em dias de chuvas intensas, tá? Vamos pensar por esse lado. O escoamento ele fica aproximadamente dentro de 1 hora, ou seja, a liberação fica em aproximadamente dentro de 1 hora. Isso um horário médio, tá, secretário? Eu só queria complementar esse, porque a gente tem muita informação relativa a pontos de alagamento fornecidos pela CT, então a gente tem uma proximidade boa sobre esse assunto também. Ótimo, Hassan. Eu acho que aí nós estamos tendo um quadro completo, né, de como está se processando o atendimento à demanda. Eu passaria agora a palavra ao nosso representante da Secretaria de Subprefeituras, e se houver alguém de subprefeitura também seria interessante nós ouvirmos, para ver como é que está essa questão relacionada aos atendimentos, principalmente com referência à questão da zeladoria e desobstrução dos córregos e galerias, posto que isso é um dos grandes fatores aí de agravamento dessas enchentes que nós sofremos, né? Como muito bem colocou agora o Hassan, principalmente também na dificuldade de escoamento, né? Por favor. Bom dia, secretário. Bom dia a todos. Aqui é o Gustavo. O Radir não pôde estar presente hoje na reunião, então estou representando ele. Acho que em relação ao trabalho mais do pós-chuva, né? Foi relatado aqui 73 pontos de limpeza, né? Que a CELIMP atuou já na noite do dia da chuva, né? Que o trabalho que se prolongou ali até o início da manhã. Todos os piscinões funcionaram, né, de forma adequada, não teve nenhum que chegou à capacidade máxima, isso porque eles já estavam vazios, né, já teve um trabalho de preparação para essa chuva, e todos, né, imediatamente após a chuva, né, passado um tempo, né, de acordo com o protocolo que nós temos, já estavam esvaziando, né, para já se preparar para a próxima chuva. Todos os polders também funcionaram de forma adequada, né? Não teve falha de bombeamento, isso acho que colaborou para todo esse bom resultado, vamos dizer assim, né? de retorno à normalidade. Teve alguns pontos, 2 pontos específicos, né? Que teve que fazer um bombeamento
ali na região do Parque do Povo, né, ali da Ponte Cidade Jardim, na Lapa, que tem uma questão de forçar a saída da água, né, com bombas levadas até esses locais, e ali na região do Jardim Pantanal, que tem um bombeamento constante, né, então esses 3 pontos aí que específicos. Acho que em relação à questão das áreas verdes, né, acho que tem funcionado relativamente bem, né, Luísa? Acho que a Luísa relatou e de fato o Tadeu e a Carol, né, que coordenam as equipes de áreas verdes de manejo arbóreo, têm se adaptado e tentado suprir, vamos dizer assim, a falta de equipes das subprefeituras fora desses horários, fora do horário, vamos dizer, comercial. Em relação a escalas de engenheiro, esse é um problema crônico, né, que a gente já discutiu na última reunião. Tem subs que, de fato, não têm engenheiros, tem subs que têm problemas trabalhistas e que não emitem oficialmente uma lista de plantão, mas essa solução perene já está em fase final aqui na assessoria jurídica de ACMSUB. Muito provavelmente no começo da semana que vem já deve ter uma tratativa aí junto à Secretaria de Segurança Urbana para a gente fechar uma minuta de um novo decreto, criando um grupo especial de engenheiros, né, que são das subs, mas que fazem uma escala de trabalho em regime de plantão. Então, vai ser um grupo especial de cerca de 8 a 12 engenheiros que desempenharão a função de plantonistas e, fora do período de plantão, trabalharão para a sub, né, normalmente. Então, essa proposta já deve ser enviada aí no começo da semana que vem e voltar a discutir dentro de um grupo de trabalho que a gente estabeleceu, a Secretaria de Subprefeituras e Segurança Urbana. Do que eu tinha anotado aqui, eu acho que eu falei tudo, eu não sei se ficou alguma questão em aberto, secretário? Não, eu acho que esse ponto é muito importante e eu fico muito contente de saber que nós vamos ter, então, boas novidades aí na próxima semana com referência à normalização dessa questão dos engenheiros, não é isso, Gustavo? Exato. Aí a gente prepara a ideia é ser um decreto, né, em substituição ao anterior, e que já, vamos dizer assim, tem uma solução que dure bastante tempo e que não traga insegurança aí, tanto para o lado da Defesa Civil, que fica na mão, para a população, e também para os servidores, né, que tem uma clareza maior, né, na atuação, né, das suas funções. Com referência a áreas verdes, como é que estão esses contratos? Bem, assim como o Radir comentou, né, as equipes de DZU têm uma flexibilidade maior e tem equipes que, nesse período de chuvas de verão, trabalham no período noturno, então consegue estender horário de trabalho, fazer horas complementares, enfim, estender um pouco o horário, não é como a sub que chega em algumas subs, né, vamos ser justos, que chega uma ocorrência às 4 horas já não atendem, né, não tem mais condições. Então, agora, essa questão mais ampla, né, de que os contratos sejam aplicados, ou, vamos dizer assim, que se exija das empresas a atuação no período do final da tarde e à noite, isso é da autonomia de cada sub, né? Elas têm essa autonomia para exigir das empresas e negociar com cada, vamos dizer, equipe e contrato, né, estabelecido. Então, a gente não tem gerência direta, né, para exigir que essas equipes contratadas das subs trabalhem nesse período. O que a DZU tem feito, a CMSUB tem feito, é disponibilizar para a Defesa Civil, né, e, enfim, para a cidade, essas
12 equipes, não todas, né, de uma forma, se necessário, num dia de catástrofe, vamos dizer assim, conseguir chamar essas equipes e trabalhar intensamente para devolver a cidade à normalidade o mais rápido possível. Me diz uma coisa, então quer dizer que os dados de área verde são a subprefeitura diretamente, é isso? Isso é um dado importante, né, saber. É bem importante, porque, desculpa, Gustavo, essa questão do estender o horário, normalmente a gente que trabalha com emergência, eu estendo o horário quando eu estou na ocorrência, quando eu estou dentro do meu horário. Então, eu saio às 16 horas, não tem ocorrência, não tem nenhum chamado, eu vou embora. Então, isso nos preocupa, viu, Gustavo? Essa questão dessa escala, eu queria entender um pouquinho melhor essas 12 equipes, porque, por exemplo, às vezes começa a chover 18, 19 horas. Então, eu estendo, né, repetindo, quando eu já estou na ocorrência, eu passo do meu horário, ou eu estou vendo que está chovendo, ninguém vai embora. Então, mas e se tiver aí até as 16 horas, tudo normal, não tem chovido, não, né? E aí daqui a pouco dá 17, 18, 19 horas, começa a chover, o mundo cai, né? A gente fica embaixo d'água, e como é que a gente aciona essas equipes? Então, só queria entender realmente quantas equipes nós temos de plantão que o nosso centro de controle integrado pode acionar para que possam atender essas ocorrências. Entendido? Bom, vamos lá. Isso varia um pouco dia a dia, né? Eu não estou na coordenação das equipes, né? Quem está é a Caroline e o Tadeu, né? Que são os responsáveis pela coordenação dessas equipes. Mas o que a gente consegue fazer por exemplo, equipes que trabalharam pela manhã ser chamada emergencialmente para fazer algumas ações no período da noite ou até de madrugada, ou adiantar ou a equipe que vai entrar ao meio-dia entrar mais cedo para conseguir atender algum pedido. Evidentemente que a gente não tem as 12 equipes ao mesmo tempo, né, no período da noite, todos os dias, mas de acordo com a previsão, né, de eventos mais extremos, a gente consegue manejar algumas equipes para estender esse período. É uma lógica de trabalho, vamos dizer assim, que, de certa forma, o contrato atual ele é um pouco meio rígido, né, assim, em relação ao horário, mas que a empresa, né, no caso ali que presta serviço para a DZU, é muito parceira, né, e consegue ter essa flexibilidade para apoiar as ações. Essa informação específica, Malta, que você pediu de quantas equipes efetivamente, eu vou pedir até para a Luísa conversar diretamente com o Tadeu e a Carol, para ela ter os dias da semana, ter essas escalas claras, e aí consegue ter essa resposta mais clara. Tá bem? Secretário, eu peço que esse contato seja feito pela coordenação geral. O senhor acompanhou na última reunião, né? O senhor estava lá comigo, então tem que ser pela coordenação geral esse contato. Fica difícil, às vezes a gente liga e a gente fica cobrando uma coisa que a gente está sempre tratando aqui. A gente está sempre cobrando uma coisa que a gente já tratou na reunião e fica assim muito chato para a gente fica assim, poxa, estão sempre cobrando. Então, eu gostaria de pedir que a coordenação faça esse link direto com a SM-Sub para a gente tentar resolver. O Gustavo colocou muito bem. Ele é de zeladoria urbana, ele cuida de uma outra parte. E a gente está ainda com essa dificuldade. Então, se vai ter condição de prorrogar esses contratos, para a gente que está na operação, é muito difícil, porque quando a árvore fica ali no meio da rua, não chega ninguém para cortar, a primeira cobrança é em cima da Defesa Civil. A população não entende que a gente não corta árvores, eles não entendem que a gente é quem aciona. E aí o pessoal cai de pau na prefeitura, né? Então, mais uma vez, a gente pede como coordenação operacional que esse contato, a coordenação geral, faça com o SM-Sub para tentar ter uma resposta deles. A gente vai conseguir prorrogar o contrato? Quantas equipes a gente tem? Porque é o que eu falei de novo lá de São Miguel Paulista, né? Com o assunto que ainda está pendente aqui. Quais são os abrigos? A gente precisa disso, porque fazer as coisas na hora que acontece, isso é muito ruim para a gente, é muito ruim para a cidade e é muito ruim para a prefeitura da cidade. Isso repercute muito, muito mal para a gente, é um ponto negativo.
ok? Gustavo? Eu só não entendi a divergência, inspetora. Qual que é o... Gustavo, deixa porque você... que, Gustavo, você não acompanhou, mas o secretário vai te explicar qual que é a divergência, ok? Ele vai te explicar. Há 2 dias, na Secretaria de Governo, e o que eu percebi é que há uma falta de comunicação interna que a gente precisa resolver. Primeiro, que nós temos esse sistema de PPCB funcionando operacionalmente. Então, já há uma coordenação operacional e tem uma coordenação geral envolvendo as demais secretarias, atendendo ao fenômeno das chuvas e cheias. E a impressão que se tem é que há uma demanda por conta do alargamento da imprensa e, obviamente, dos danos que são sofridos pela população, uma pressa em si, de repente, fazer ações redundantes. Nessa reunião, nós cobramos a questão da zeladoria da forma como está sendo feita hoje. E a resposta que tivemos da representante da subprefeitura é que o problema não estava com a subprefeitura, e sim com a Enel, porque, na verdade, só podia cortar a árvore se houvesse desligamento de fio. Mas essa questão é uma questão que nós já conhecemos, e resolvida ponto a ponto, mas não era esse o problema. O problema não é aguardar que a Enel desligue, é ter um contrato de áreas verdes para poder fazer o serviço de poda. Né? Esse é o ponto. Né? E isso realmente é uma questão que valeria a pena você e o Radir virem aqui na secretaria, e eu vou chamar também o Malta, para a gente poder estabelecer prazos, tempos, né? Se bem que isso já deveria estar resolvido desde o início do PPCB. Mas vamos ver o que nós podemos fazer agora para melhorar, otimizar esse atendimento, porque isso realmente está nos fazendo falta. É isso, Malta? Isso, ok. Viu, Gustavo? Não é nenhuma divergência, não. Deixa eu te explicar. Para mexer em contrato, para mudar contrato, tem que ser ali com tanto o secretário quanto adjunto de SM-Sub. E a gente não tem esse contato direto com eles. Acho que eu não expressei muito bem. Então, é nesse sentido. Não é saber de vocês quem está escalado, é a gente tentar mexer no contrato, e se isso é possível. E isso demanda ali da secretaria, né? Então, a gente não tem como a gente fazer esse contato direto lá para tentar mexer nesse contrato. Então, não é nenhuma divergência com vocês não atendem muito bem, mas é uma coisa que vai além da gente, né? Uma coisa muito mais superior aí, porque é um contrato bastante delicado, então é nesse sentido. E para mexer no contrato, tem que ser lá com a secretaria mesmo. Então, é por isso que a gente pede que o secretário, que todos estão no mesmo nível ali de secretário, que tentem resolver essa pendência, porque a gente, como operação, a gente vai cobrar do pessoal que também é operação. Então, esse é um caso que a gente já viu que tem que ser da instância superior, de secretário mesmo, para ver se a gente consegue mexer. Então, é nesse sentido aí, nada... o trato com vocês aí é perfeito, vocês atendem muito bem. Não, perfeito, Malta. Assim, eu vou só um comentário sobre a questão contratual, né? A ata de registro de preços, né, de manejo arbóreo permite o ajuste de horário. Então, isso previamente combinado com a empresa é possível. Tá? Só estou adiantando acho que isso pode até ser um ponto de pauta aí de conversas futuras aí com o secretário, o próprio Radir. Então, é possível ajustar isso. Então, isso é feito por DZU, né, que aqui no Departamento de Zeladoria Urbana a gente tem essas 12 equipes de manejo arbóreo, e é possível ser feito também pelas subprefeituras. Então, a questão é que a gente muitas vezes deixar, de certa forma, superdimensionado as equipes noturnas para uma situação de emergência, né, pode desfalcar o manejo, vamos dizer, comum ou ordinário, né, do dia a dia. Então, aqui em DZU a gente tem essa prática de deixar a maior parte das equipes de dia, né, com a produtividade é maior, a gente consegue uma efetividade maior para atender às solicitações dos ministros, dos meia, enfim, podas normais das grandes avenidas,
e poucas equipes para o período noturno, onde a produtividade é menor e a ideia e atende as ocorrências. Mas isso é possível, Malta. Então, acho que essa tratativa com o secretário, minha sugestão aqui como DZU, talvez seja no sentido das subprefeituras tenham 4 equipes, que pelo menos uma estenda-se, por exemplo, até as 8, 9 horas da noite, por exemplo. Então, fica só uma sugestão, assim, de talvez uma abordagem. Né? Não, perfeito. A gente que trabalha com emergência, eu também sou oficial da Guarda Civil, estou vendo meus colegas aqui da Guarda, a gente está muito acostumado com isso, né? Durante o dia, a gente sabe que tem um efetivo maior, à noite ninguém vai engessar efetivo esperando uma coisa acontecer, né? Às vezes você tem uma emergência por um mês, 2, você engessa uma equipe ali, está pagando uma equipe até fica difícil. Mas é justamente, Gustavo, isso que você falou, chegar num ponto, um denominador comum que a gente possa saber quem acionar, né? E eu acho que a gente vai chegar, sim, nesse acordo, e é lógico, a hora que acontece tudo aquilo que for atípico, né? Não tem equipe que possa estar atendendo, foi colocado aqui muito bem, né? Não tem, até estava ouvindo um vereador falando essa semana sobre o volume de chuvas que caiu aqui na cidade de São Paulo, não tem cidade que aguente, não tem cidade que tenha um pronto atendimento tão eficaz para poder atender todos os pontos, né? Mas é a gente estar preparado. Então, a gente sabe que a gente não vai ter perna para atender tudo, mas a gente tem que estar preparado para dar atendimento naquilo que é prioridade, naquilo que é mais emergencial. Então, gostei da sua fala, Gustavo. Acho que a gente vai chegar, assim, num ponto para poder ajustar, tá? Sabendo que é lógico, na hora que cair aí o número de árvores que a gente não vai ter perna para tirar, a gente tem pelo menos como atender aquilo que é mais urgente. Acho que perfeito, gostei muito aí dessa ideia sua de subprefeitura, de 4, deixar uma, não sei, a gente vai chegar aí num acordo, ok? Ok, então, Malta, acho que vamos chegar a bom tempo e fazer essa reunião WhatsApp, então, com o Radini e com você. Ok, tá? Marcelo Vidolin, por favor. Secretário, eu gostaria de pedir desculpas. Eu vou ter que deixar a reunião, que eu vou ter que receber a delegação da Etiópia, que vai vir conhecer aqui a Central de Operações da CT. Então, qualquer demanda da CT, por favor, depois, se tiver alguma demanda para nós, por favor, encaminhar para nós aqui, por gentileza, por e-mail. Tá bom? Tá ótimo. Espero estar aí em breve aí para poder também estar com vocês, pessoalmente. Todos estão convidados aqui para conhecer a Central de Operações da CT. Tá ótimo. Obrigado, então, Marcelo. Obrigado. Um abraço a todos. Bom, nós estamos chegando também, de qualquer maneira, ao fim dessa reunião. Acho que nós já temos aí um raio-x, né, do que é necessário. A questão das pendências com a SM Sub, eu acho que nós vamos encaminhar. Pelo visto, Marcelo, pelo visto, inclusive, Malta, nós vamos ter que trabalhar também com as subprefeituras, eventualmente mais atingidas na Zona Leste. Então, a Luísa, que tem esses números, né, poderá nos orientar para ver, então, aonde é que nós vamos puxar por essas subprefeituras eventuais plantões, né? Ou, de repente, deixar alguma equipe ali por semana regional para poder atender mais de uma subprefeitura na região, né? Pode ser assim também, né, Mal? Não estou ouvindo. Já está sem áudio. E ficou mudo aqui. Agora sim. A questão do abrigo de São Miguel Paulista, a gente precisa tentar encaminhar a questão do abrigo. Se Ismades tem alguma vaga disponível naquela área, algumas vagas que a gente possa ocupar, quantas seriam, e ali tentar identificar, né? Como eu disse, já falei com o subprefeito, identificar ali um equipamento, em haver essa necessidade, ele diz que está na iminência, né? A previsão aqui, o Hassan colocou muito bem, né? Não sei se esses dias aí a gente vai ter, vai amenizar um pouquinho essas chuvas, né? Mas se tiver iminência, a gente tem que fechar essa questão do abrigo de São Miguel. Então, o que eu faria agora era pedir para a Ismades poder se manifestar com referência ao atendimento, né, dessa demanda das ocorrências, e depois eu gostaria de ouvir o representante nosso. Bom,
CIURB, eu acho que só tá a CGE, né, Hassan? Que eu gostaria muito de saber como é que estão também as obras de proteção de TI e o comportamento dos pontos, né, que já estão sendo atendidos também pelo CIURB, né? Cláudia, por favor, manifestar. Ismades. Olá, bom dia, bom dia. Antes de dar a resposta aí a esse questionamento, eu queria cumprimentar a Luísa e toda a equipe da Defesa Civil. Acho que os elogios que a Luísa fez à CEPAS, eu devolvo à Defesa Civil. A gente, de fato, está fazendo um trabalho incansável, mas acho que com muita parceria, é por isso que está dando certo dentro daquilo que a gente, né, nossos braços conseguem alcançar. Obrigado, viu, Luísa? Eu estou até sem voz porque eu estou trabalhando a madrugadas aí. São Miguel realmente está nos castigando um pouquinho, acho que Itaquera, né? Enfim, Guaianazes, a Luísa já citou aí esses 4 territórios. Neste momento, eu até escrevi no chat, eu estou aqui paralelo numa outra reunião também online com a habitação. Então, SEAB e habitação, neste momento, estão confirmando os fluxos do decreto que vai determinar a regulação do benefício via um cartão bancário. Então, as famílias que ou melhor, as famílias que serão elegíveis são aquelas que tiveram aí seus domicílios inutilizados. Então, aquelas famílias que não poderão retornar, elas vão receber esse benefício, esse cartão com um valor de R$1.000, uma parcela única, tá? Então, neste momento, a gente está, inclusive, conversando sobre isso. Esse foi um questionamento pautado por mim logo no início do plano de chuvas aqui internamente em Ismades, porque eu via que levar um colchão, levar uma cesta básica, um cobertor para uma família que está desalojada ou que, né, enfim, teve uma situação de calamidade numa modalidade mais grave, os benefícios, né, os insumos que a gente estava ofertando nem sempre vai de encontro à necessidade. E aí, por isso que a gente está batendo nessa tecla. Eu acho que o secretário, enfim, leva isso adiante, a gente provoca a habitação e tem esse retorno, porque esse benefício ele está vinculado à Secretaria de Habitação, ele vai ser entregue provavelmente por nós, da SMADS, mas ele é um benefício de habitação. Então, assim, muito resumidamente, para vocês entenderem que, paralelo a tudo isso, acho que outras coisas também estão sendo pensadas que vai ser extremamente importante, que talvez até corresponda aí essa questão do Malta, quanto a questão das acomodações. Então, desde que a gente consiga viabilizar para as famílias esse cartão, com um valor de R$1.000, talvez muitas famílias nem aceitem, assim como eles já não aceitam a nossa oferta de acolhimento, tá? Então, isso é uma coisa. Quanto ao acolhimento de SMADs, é ofertado pela nossa equipe, mas a defesa tá aí, enfim, acompanha junto e sabe que normalmente, eu acho que 98% dos casos, eles não aceitam a oferta de serviço de acolhimento, né? Ou vão para casa de parentes, vão para outro bairro, vão para a casa de um vizinho e acaba não aceitando a oferta de acolhimento. Mas é claro, se houver a situação de calamidade num nível, né, numa modalidade muito mais grave, e tiver que ser aberto um espaço emergencial, um alojamento ou um emergencial, SMADS vai fazer isso após a subprefeitura indicar formalmente o local. Então, essa semana nós tivemos uma situação desse tipo com uma escola de São Miguel Paulista que foi praticamente invadida pela comunidade. E aí, o que eu dialoguei, né, na ocasião, com a supervisora de assistência lá de São Miguel, que é quem estava tratando diretamente com o subprefeito. A gente não pode entrar nessa escola e montar o equipamento e levar os insumos, as camas, enfim, os kits e abrir um emergencial num espaço que foi invadido. Então, é extremamente importante que a subprefeitura nos indique o local, seja ele um esporte, uma escola, um ginásio, né? Uma vez que é indicado, creio eu, né? A gente está trabalhando aqui com Via SEI, óbvio, formalmente Via SEI, mas eu acho que pela celeridade do processo, né? O quanto antes essa informação chegar nas nossas mãos, eu vou providenciar, montar imediatamente o alojamento. Se você me falar, Cláudia, quantas vagas você tem hoje na rede? Eu tenho muitas vagas, mas as vagas que a gente tem na rede, ela não vai de encontro normalmente com as demandas que a gente tem nas calamidades, né? Então, a gente tem vagas para pessoas individuais. A gente tem vagas de família? Sim, mas a gente não tem, neste momento, na cidade, especificamente nos territórios da região leste,
serviços de famílias com uma capacidade para atender 50 a 100 famílias, que seria, no mínimo, né, um número baixo perto dos números que a gente tem trabalhado. Então, é óbvio, se você falar, eu estou com 10 famílias neste momento, eu não vou abrir um alojamento para atender 10 famílias. Pode ser que eu consiga na minha rede, né? Mas eu não tenho, neste momento, essas vagas assim disponíveis. Eu vou fazer uma busca, porque esse serviço ele já está em funcionamento atendendo outras pessoas, né? Não somente uma situação de calamidade. Então, claro, a gente consegue absorver na nossa rede, mas também a gente consegue criar, né, um emergencial em poucas horas, desde que seja sinalizado formalmente o local. Então, não sei se eu expliquei, se falei muito, mas se ficou qualquer dúvida, é só perguntar. É ótimo. Cláudia, você tem a lista dos locais já disponibilizados pela Secretaria de Esportes, não é isso? Sim, nós temos no processo SEI uma lista com todos esses locais. São Miguel não tem. Mas a gente ainda não teve nenhuma situação que foi levantado a necessidade de se abrir esse emergencial. Como eu disse, a gente teve uma situação com 35 famílias em São Miguel, mas que eles passaram a noite numa escola, a diretora acolheu, entre aspas, informalmente, e não houve a necessidade. Então, até o momento, a gente não abriu nenhum emergencial. Agora, eu já instruí, inclusive, o Fernando, meu xará lá, que é o subprefeito de São Miguel, ele tem poder de requisição. Né? Então, o Malta sabe melhor isso. Quer dizer, se houver necessidade, não há local disponível e tiver que usar uma das escolas, requisita na hora, abre. Se não tiver o responsável, quebra o corrente, entra e chama SMARTS, entendeu? Depois a gente corrige. O importante é dar um atendimento imediato para a população e a autoridade do subprefeito nesse sentido é total, viu? Então, acho que dá para cobrir, Cláudia. É importante esse trabalho que vocês estão fazendo, é um trabalho essencial. Né? E é um momento muito difícil que as pessoas perdem as coisas. Né? A gente viu aí e perde todo o mantimento do mês. Né? Isso que é complicadíssimo. Né? Então, realmente é um atendimento que a gente precisa ter continuamente. Eu queria também pedir eu estou vendo o Danilo da Enel Itaí, né, nos acompanhando. Nós ficamos com uma questão relacionada à situação da Enel. Eu acho que a Enel está nos acompanhando com tranquilidade, não é isso, Luísa? A gente tem feito o possível para se ajeitar. Não adianta, quando a demanda é grande, não é impossível que a gente consiga fazer os atendimentos imediatos, porque a Enel também tem a demanda muito grande. A prioridade deles é sempre o maior número de clientes desligados, então nem sempre é a maior ave, nem sempre é aquela que está na mídia. Eles vão sempre tentar procurar restabelecer energia para o maior número de clientes que está sendo prejudicado. Eu e o Danilo temos feito algumas podas emergenciais agendadas de forma muito rápida, então está funcionando legal, porque é uma prevenção, né? Que é mais importante do que o corte do que caiu, que evita que caia ali na frente. Então, nós estamos caminhando. Estamos caminhando com o que a gente tem para trabalhar. Tá ótimo, Luísa. Alguma questão, Danilo, sobre a Enel a respeito disso? Bom dia a todos. Secretário, acho que o que a Luísa comentou, né, a gente está buscando fazer os melhores alinhamentos possíveis, trabalhando também essa questão de forma preventiva e nos dias de crise buscando conciliar, né, a demanda de clientes que a gente tem interrompidos com as questões que geram mais repercussão, né? Então, estamos buscando conciliar da melhor forma, tá? Mas, de fato, tem dias que a demanda é extremamente alta, acho que para todos nós, e alguns alinhamentos aí a gente acaba tendo alguns problemas, mas a gente vai buscando resolver no dia a dia, tá? Tá ótimo, muito obrigado, então, Danilo. Eu abro a palavra agora aos nossos demais membros do comitê e convidados, quem mais quer se manifestar a respeito do quadro geral apresentado agora.
Ninguém? Não. Magali, por favor. Bom dia a todos. Não, é só para falar que a Vigilância em Saúde está atuando também no PPCB, com as 28 unidades de vigilância. Nós estamos fazendo casa a casa, fazendo os atendimentos, encaminhando os que foram expostos. Então, no casa a casa, foram visitados quase 3 mil imóveis, mais de 3 mil pessoas foram orientadas. Nós distribuímos os frascos de pouco mais de 1%, que é para água. Nós tivemos 4 UBS afetadas, empresas alimentícias, né? Mercado, Quitanda, que foram necessárias inspeções da vigilância sanitária para liberação. Quando a água é afetada, né, o sistema de abastecimento público, a gente faz análise da água para o restabelecimento e todas as orientações. Então, é só para reforçar que a vigilância está atuando e atuando bastante nesse período. Muito obrigado, Magali. Importante a colocação, né? O que nós estamos vendo é que o sistema montado a partir do decreto do prefeito Ricardo Nunes em 2021 e que já há 2 anos funciona com esse sistema de governança, ele está funcionando, ele está em operação, ele apresenta resultado. E eu posso dizer sem nenhum medo de que só não está pior graças ao bom funcionamento do sistema. O maior exemplo que nós tivemos disso é que no pior momento agora no centro da cidade de inundação, né, ainda o Mercadão permaneceu seco. Em torno, inundou, escoou, mas o Mercadão permaneceu seco. E o CEAGESP também. Né? Os 2 grandes centros de abastecimento da cidade de São Paulo ainda estão passando de ano. Vamos torcer para que assim permaneça. Né? E isso se deve a esse trabalho que nós estamos todos realizando, né, continuamente na cidade de São Paulo e que, em especial, no período do PPCB, de novembro a março, né, todos estamos nos esforçando para incrementar essas atividades. Eu tenho acompanhado as obras em todos os pontos da cidade de São Paulo, desde o extremo leste até o sul da cidade. Nós temos várias obras simultâneas hoje em andamento de correção de enchentes, né, de melhoria das condições de córregos e portanto, o trabalho de zeladoria também se intensificou. Acho que a chamada de atenção do prefeito Ricardo Nunes foi muito importante no sentido de melhorar, inclusive, esse serviço de zeladoria com mais atenção aos bueiros. Há vários bueiros com problema, problemas esses estão sendo criados, inclusive por construção civil. Né? Então, agora, acho que as subprefeituras estão mais atentas a essa questão. Né? Mas o grande problema nosso é que nós temos hoje períodos, né, de intensa chuva em curto espaço de tempo, o que permite um volume muito grande de água que fica represada e ocasiona as inundações. É um problema geográfico. Nós estamos nos desenvolvendo num grande banhado que é o município de São Paulo. Então, quem está no alto do morro, né, mesmo assim, nem quem está no alto do morro está totalmente seguro, né, mas o ambiente, a demanda urbana está sendo atendida. Não é aqui no foro da coordenação desse nosso sistema, né, do PPCB, que nós vamos aqui transferir para esse nosso diálogo as angústias, né, e as altercações que a gente observa aí no meio social. Pelo contrário, aqui é o momento de nós podermos, de maneira fria, racional, né, verificar todas as condições e ver como é que o sistema está funcionando e não nos estressarmos. Né? A gente precisa estressar o sistema, não a nós. Né?
Isso é o que é o mais importante. E nesse ponto eu queria agradecer a todos vocês pelo que vocês estão fazendo hoje pela cidade de São Paulo. Eu sou muito grato a todos os membros desse comitê, viu? Viu a necessidade de nós fazermos aí um esforço de trazermos conosco a comunicação da prefeitura, né? Ela está nos faltando, né? E eu acho que isso, pelo visto, deve ser um elemento importante para demonstrar o que a cidade de São Paulo está fazendo também pela população no período de chuvas, né? A Luísa mesmo está aí nos dando as notícias de que muitas vezes você vê a TV e os números que estão despontando ali não têm absolutamente nenhuma relação com a realidade dos fatos, né? E é necessário que a gente tenha um melhor esclarecimento disso à sociedade, mesmo porque isso também é um fator de segurança pública, né? Posto isso, temos mais alguma questão, Malta? Não, ok. Nossa parte, ok. Ok. Luísa, tudo certo? Tudo certo. Obrigada, secretário. Ótimo. Inspetor Ademilson, nosso bravo comandante da CGM, da GCM, está tudo bem? Tudo ok, secretário. Obrigado. Está ótimo, viu? Hassan, muito obrigado pela participação também. A CGE é um fator importantíssimo, é um diferencial nosso, um diferencial de primeiro mundo no nosso município. Queria agradecer também muito ao pessoal da saúde, ao pessoal de Smartens, né? Magali, que está aí, que eu estou vendo aqui na tela, né? E trabalhar, né, com o afinco aí, enfrentar aí esse nosso... Nós estamos caminhando para o penúltimo mês de andamento do PPCV, né? E esperamos aí com isso que a gente permaneça ativo e faça mais uso do nosso grupo de PPCV, que tem sido um grupo de informação do ponto de vista da CGE muito importante, da EMAI, que está nos dando o sistema de bombeamento, né? Bem como do CCO da SMSUB, né? São por onde a gente consegue ter lá a coletânea dos dados hoje sobre o estado da cidade de São Paulo, hora a hora, momento a momento, né? O que nos ajuda a prever as nossas ações, né? Muito obrigado a todos aí e tenhamos aí todos um bom trabalho, boa tarde. Viu? Obrigado. Viu? Obrigado a todos. Boa tarde. Obrigada, Bom dia a todos. Tchau, bom dia a todos. Obrigado. Bom dia, obrigado.